Olá, meus irmãos e minhas irmãs, paz seja com todos vocês, como vocês estão? Espero que todos estejam bem e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Preparando o Caminho, mais um vídeo para nos edificar e nos aproximar de Deus. E hoje nós vamos falar sobre Judas, mas antes disso eu gostaria de fazer duas coisas. A primeira é pedir para que você se inscreva no canal, deixe o seu like, porque é a forma como a plataforma entende que esse vídeo ele tem relevância, e compartilhe para mais pessoas para que todos sejam alcançados pela palavra de Deus, não minha, somente dele. E a segunda coisa que eu gostaria de fazer é pedir para que você feche os seus olhos e vamos juntos orar. Senhor, nosso Deus, nós estamos aqui diante da Tua presença, declarando que somos totalmente dependentes de Ti, da Tua graça, Pai, do Teu ensinamento. Por isso eu peço que neste momento venha trazer, Pai, luz e iluminação para a minha mente, a mente dos meus irmãos que estão aqui assistindo. Que o Senhor nos traga o Teu entendimento, o entendimento que vem somente do Senhor. Assim nós pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, com o final agora da 5ª temporada da série The Chosen, que é uma série que retrata a vida e o ministério de Jesus Cristo com a sua caminhada com os apóstolos. A 5ª temporada terminou agora e nós fomos capazes de ver o desfecho da última ceia. A 5ª temporada ela retrata a última ceia e a traição de Judas. E hoje nós vamos falar um pouco sobre esse personagem bíblico, sobre essa pessoa, sobre Judas. E eu gostaria de deixar uma pergunta aqui para a reflexão de todos, e ao longo do vídeo nós vamos responder e entender um pouquinho mais. No lugar de Judas, você teria feito a mesma coisa? Sim ou não? A palavra de Deus nos fala no Evangelho de João, capítulo 12, a partir do versículo 1, o seguinte: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. A Bíblia aqui, meus irmãos, nos mostra que Jesus ele estava com seus apóstolos, com seus discípulos, na casa de Lázaro, que já havia ressuscitado. E então Maria, que era irmã de Lázaro, ela pega um nardo puro, um perfume caríssimo, e derrama aos pés de Cristo. E então seca com seus cabelos. Um ato profético de extrema profundidade. Porém, Judas, ele começa a questionar, ele fica indignado. Mas por que um perfume tão caro está sendo desperdiçado, jogado fora dessa forma? Então Jesus responde: vocês sempre terão os pobres, porque este era o questionamento de Judas. Mas a palavra deixa claro aqui que Judas não estava preocupado com dar dinheiro aos pobres. Muito pelo contrário, ele estava amando o dinheiro. E essa é a primeira reflexão que eu quero trazer. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Vamos tratar então que o amor ao mundo é raiz de todos os males e nos afasta do caminho. A palavra nos mostra a história de Demas, que era um companheiro, um discípulo de Paulo, que amando o mundo daquela época se afastou do caminho. Será que nós hoje não estamos amando mais o mundo do que as coisas de Deus? No vídeo anterior eu falei sobre os olhos, que os olhos eles são a janela da alma. Naquele momento que Judas estava questionando a Jesus, os olhos dele estavam voltados somente para as coisas terrenas, mundanas, dinheiro, prazeres, coisas da terra, que muito frequentemente nós nos gastamos com isso. Você já reparou que no meio da sua rotina, nos seus planos, tudo que a gente pensa, tudo que o ser humano pensa, está relacionado à terra? Meu trabalho, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que estudar, eu tenho que juntar dinheiro, eu tenho que comprar casa, eu tenho que comprar comida, eu tenho que comprar tudo isso. Isso é errado, meus irmãos? Não.
Mas o que a palavra nos fala em Mateus 6? Buscai primeiro o reino dos céus e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Cristo está falando disso. Não se preocupe com o que comer, com o que vestir. Se você busca primeiro verdadeiramente o reino dos céus, Deus ele vai te conceder isso. Mas não era o caso de Judas. E às vezes não é o caso de muitos de nós. Eu te faço essa pergunta, me faço também. Nós temos amado mais as coisas de Deus ou as coisas do mundo? Os nossos olhos estão em Deus ou estão no mundo? Os olhos de Judas, eles estavam no mundo. Por isso ele não percebeu o ato profético que estava acontecendo ali. Aquela mulher já estava preparando o corpo de Cristo para ser sepultado, como era costume dos judeus, ungir o corpo para o sepultamento. Aquela mulher já estava fazendo isso, ungindo o corpo de Cristo para o sacrifício que ele faria e fez pelas nossas vidas. Então era um ato espiritual profético tremendo. Mas por estar olhando somente para as coisas da terra, Judas não percebeu. Onde está o seu olhar? Onde está o nosso olhar? Nós só estamos preocupados com o mundo ou estamos buscando verdadeiramente, em primeiro lugar, o reino dos céus? Em Mateus 26, capítulo 14, a palavra de Deus nos fala o seguinte: então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu o entregar a vocês? E eles lhe fixaram o preço de 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Aqui no Evangelho de Mateus, meus irmãos, é muito forte. Mais uma vez mostra aonde os olhos de Judas estavam. Mais uma vez ele estava procurando pelas coisas terrenas. No dia 13 de janeiro de 2025, no início desse ano, Deus ele me acordou de madrugada com uma voz que dizia claramente a seguinte frase: a partir de agora, as dores de parto irão finalmente começar. Eu lembro que eu acordei de madrugada com a imagem do número 13, que era aquele dia, na mente, e essa voz ao meu ouvido. E muitos de nós hoje não estamos prestando atenção nos sinais que se intensificaram de janeiro para cá. Guerras e mais guerras, rumores de guerras, catástrofes, tsunamis, terremotos. No momento em que eu gravo esse vídeo, aconteceu um terremoto na Rússia, que gerou um tsunami em diversos países. Então, a cada semana tem uma notícia diferente, de uma tragédia diferente, de um rumor de guerra diferente, onde as contrações... O que acontece quando a mulher está em trabalho de parto? As contrações elas vão se intensificando e o intervalo de tempo vai diminuindo. É isso que vai acontecer daqui para frente, meus irmãos. Desde o dia 13 de janeiro, Deus ele tinha me alertado sobre isso. Então é o que está acontecendo. Mas, mais uma vez, nós estamos tão preocupados e com os olhos voltados tanto para as coisas do mundo que nós nem estamos percebendo essa movimentação do mundo espiritual. E foi isso que Judas fez, voltado tanto para a sua carnalidade, para as coisas do mundo. Ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Alguns estudiosos, eles dizem que aproximadamente, não é um valor exato, mas vamos ter esse valor como base para fazer esse vídeo, que 30 moedas de prata nos dias de hoje seriam equivalentes a mais ou menos 3 mil dólares, o que daria mais de 15 mil reais, 16 mil reais. Eu volto àquela pergunta do início do vídeo. Você venderia Jesus? No lugar de Judas, você teria feito a mesma coisa? Você venderia Jesus? Nós venderíamos Jesus por 16 mil reais? Aí muitos de nós, cheios de si, falamos, claro que não. Não venderia Jesus como Judas vendeu, por 30 moedas de prata, por 15, 16 mil reais. Tão hipócritas e mentirosos que nós somos, porque nós vendemos Jesus por muito menos. Nós vendemos Jesus por um vídeo errado que nós assistimos. Nós vendemos Jesus por uma série que tem conteúdo errôneo e tem um conteúdo errado que eu não deveria estar assistindo. Nós vendemos Jesus por uma cerveja de 5 reais. Nós vendemos Jesus por uma festa que eu não deveria ir. Nós vendemos Jesus pelas palavras que saem da nossa boca, pelos xingamentos que não deveriam sair. Então nós vendemos Jesus e o sacrifício dele diariamente. Então será que realmente nós não teríamos vendido Jesus como Judas fez? Meus irmãos, Judas foi um pecador.
que infelizmente a morte, o pecado, ele traz um peso tão grande, um peso de morte para a alma, que ele se arrependeu, ele sentiu tanta culpa, tanto peso, que ele tirou a própria vida. Eu, Felipe, creio que se ele tivesse esperado até Cristo ressuscitar, se encontrado com ele novamente, o amor de Cristo ele é tão grande que teria perdoado Judas. Mas ele sentiu um peso, uma culpa tão grande que ele não conseguia mais prosseguir. Judas fez a escolha dele. Hoje nós temos a nossa. Qual a escolha que nós temos? De vender Jesus por essas coisinhas tão banais? Ou seguirmos realmente o caminho que ele tem para as nossas vidas? Nós não somos melhores que Judas. Somos pecadores, falhos e miseráveis. E dependemos desesperadamente da graça e do amor de Jesus Cristo por nós. Então nesse dia faça a escolha certa. Escolha seguir e buscar a Cristo. Buscar em primeiro lugar as coisas de Deus, o reino dos céus. Porque tudo Ele fará. Escolha Cristo. Que a graça de Cristo esteja sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Um grande abraço.